nosso Pai. Te damos graças nesse instante pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós de juntos podermos cultuar a Ti nesta hora. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, os cânticos que temos entoados a Ti. A nossa dádiva nesta hora a Ti, a nossa vida como sacrifício colocamos diante do altar. E estamos na inteireza de fé, na esperança que o Senhor aceita o nosso culto, o nosso agradecimento, a dedicação das nossas vidas diante de Ti nesta hora. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas faltas e incapacidades, sabendo que Tu és santo e exige de nós santidade ao Senhor. Pedimos que nesta hora o sangue de Jesus Cristo esteja ainda a favor de nós. Não porque mereçamos alguma coisa, não somos dignos de nada, mas cremos. Tu tens nos dado esta revelação, que o único que era digno tomou o nosso lugar, nos comprou de volta para Deus e nos fez reis e sacerdotes para Deus, nosso Pai. Ajude os meus irmãos e minhas irmãs, estes que vieram nesta hora, para junto cultuarmos a Ti, os nossos preciosos irmãos e amigos que estão à distância também, cultuando através da transmissão pela internet, que todos também possam ser abençoados pelo Senhor. Que a leitura da Tua palavra, Senhor, traga refrigério às nossas almas. Que a ministração da Tua palavra tire de nós tudo aquilo que não faz parte do Senhor. Que haja libertação nesta hora. Que demônios sejam expulsos. Que estas pessoas possam alcançar misericórdia da parte Tua, Pai. Que possamos crescer um pouquinho mais na Tua presença, até chegarmos à estatura completa de um varão perfeito, porque temos que ser igual ao nosso irmão maior, o Senhor Jesus Cristo. Nós Te rendemos graças por todas as coisas que o Senhor tem nos feito entender nesse tempo final. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês que vieram nesta hora. É um privilégio muito grande poder, mais uma vez, cultuar juntamente com vocês. Glória a Deus. Abração, irmão Ronaldo e a irmã. Deus abençoe. É os caboclos brejeiros, né? Eu não esqueço. Que caboclo brejeiro, que cabocla mais brejeiro, esse casalzinho aí. Bom ver, viu? Bom, nós temos uma escritura para ler. Vocês abram as suas Bíblias, deixem bem já no jeito para ler no instante. No livro de Hebreus, capítulo 4. Antes, deixe-me fazer a propaganda aqui, né? O irmão Dornelis está traduzindo atualmente o livro número 8 da série Quem é este Melquisedeque, pregado pelo reverendo Liveiro. O irmão Liveiro, com o sermão de William Brand, ele pregou muitos sermões, lendo e comentando este sermão para a igreja. E eu estou distribuindo aqui o número 6, Filho e Filhos em seu drama. O 7 já está em mãos também, vamos imprimir até o início do próximo mês. E ele já está traduzindo o número 8, né? O número 8. E os irmãos lá do sul, o irmão Edson Paulino, ele está imprimindo, também está nos ajudando nessa parte da impressão. Os livros que eu mandava para o sul do país, nós entramos em acordo há uns 2 meses atrás, para ele nos ajudar nisso. Estava muita coisa para mim fazer. Então, eu já não preciso enviar para a igreja de São José, para os irmãos lá de Viamão. Eu envio para os irmãos de Criciúma, para os irmãos lá de São Leopoldo, pastor Luiz Henrique, envio para outras regiões, mas o irmão Edson, ele já aprendeu, mas fazer a impressão está suprindo as necessidades da igreja local lá do pastor Valde, já nos ajudou muito. Estamos fazendo de forma simultânea, né? Ele está distribuindo o número 6 lá, e eu também estou distribuindo o número 6 aqui. Filho e Filhos em seu drama. Não deixe de ler. Eu trouxe para vocês apenas 15 cópias, que foi as primeiras que eu imprimi. Logo em seguida estaremos fazendo em alta escala, né, para todo mundo. Bom, nós vamos ficar de pé nesta hora para lermos a Escritura. E antes de ler, apenas deixe-me fazer esse pequeno comentário. Nós tivemos 2 cultos recentemente. Um foi a escola dominical, lá na cidade de Betim, Minas Gerais, e o outro foi o culto de domingo passado. Não domingo passado, meu Deus.
na outra sexta-feira, que hoje já faz 8 dias, onde nós pregamos sobre Deus testa seu povo. Está lembrado? Amém. Na escola dominical foi a primeira parte, e aqui nós concluímos aquele tema, que Deus envia teste para as pessoas. Aquilo que eu preguei está baseado no sermão número 34 da série A Doutrina de Cristo, pregado pelo pastor Brian Consuré. Desde que nós começamos a pregar sobre a doutrina de Cristo, para vocês ainda na igreja antiga, que era na garagem do irmão Júlio, eu disse para vocês, daquele dia em diante, eu não pregaria nada que não tenha sido ensinado pelo William Branham, por reverendo Ribeiro, pelo pastor Brian Consuré, porque eu creio que esses 3 homens, eles estavam bem alinhados na doutrina. Não? Esses 2 que vieram após o irmão Branham, eles ficaram bem alinhados na mensagem do irmão Branham, sem titubear, sem cochear entre 2 pensamentos. São defensores daquilo que é a verdade. Né? Eu disse, não pregarei outra coisa que esses homens não tenham pregado. Eu quero que vocês se sintam seguros nisso. Amém. Nem sempre comentamos, nem sempre falamos, mas vocês já sabem. Então, é claro, aqueles 2 cultos foram baseados na parte número 34, como concluí naquela sexta-feira. Eu vou entrar hoje na parte número 35 da série A Doutrina de Cristo. Por que estou fazendo esse comentário? Porque talvez Deus nos leve para algum tema, algum assunto, e as pessoas podem pensar que são cultos premeditados, mas não são, porque assim que eu terminar a parte 35, eu entro na 36. E ele pregou isto em 3 de dezembro de 2011. Então, se o que ele pregou em 2011 para a sua igreja é o que estamos necessitando de ouvir hoje, em 2014, então que venham para nós, né? Amém. Vamos comer. Só quero dar essa informação antes, para que alguém não cometa o deslize, a disparidade, o pecado de dizer que estou pregando carapuça ou premeditado, ou coisa desse tipo. Eu não faço esse tipo de coisa. Quando é para comentar algum tema, nós nos sentamos e comentamos aquele tema, não é? Mas o ensino, nada pode parar o ensino da palavra de Deus. Amém. E você não pode mudar o ensino por nada. Não é porque vem na igreja um bêbado que eu vou pregar contra a cachaça. Não é porque entra alguém fumando que eu vou fazer uma mensagem sobre cigarro. Não é porque entra uma mulher de calça comprida que eu vou falar que calça comprida é errado. Não, senhores. Não tem, graças a Deus não tem esse espírito. Não é? Amém. Não, senhores. Bom, vamos ler? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Amém. Grande Deus, esta é uma parte da tua palavra. Amém. Nós cremos que isto é a verdade. Amém. E pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que o Senhor abra nossos olhos, Amém. os olhos do nosso entendimento. Abra a nossa mente, desperte o nosso coração para o aprendizado da tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos ouvir e entender o que está sendo dito, Senhor. Porque somente entendendo o que está sendo dito é que poderemos colocar em prática. Que a fé natural possa se transformar numa fé espiritual. Que aquilo que vem à nossa mente, no nosso intelecto, apenas como conhecimento mental, que o Senhor transforme isso numa fé sobrenatural. Amém. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Graças. Bom, meus amados, só pela leitura você já pode entender a seriedade disso aqui. Todas as coisas estão nuas e patentes, bem diante dos olhos do nosso Deus. E é a Ele que nós vamos prestar conta de tudo que falarmos, das decisões que nós tomarmos, das nossas atitudes, das nossas palavras e também do nosso silêncio, porque nosso silêncio também, ele tem um motivo. Você não cala só por calar, tampouco você não cala só porque está consentindo. A ideia de quem cala consente, ela é verdade até certo ponto, porque muitas vezes você cala sem consentir. Você fica quieto,
para não perturbar mais, para não acordar quem está dormindo, para não despertar o monstro que não pode ser despertado antes do tempo. Mesmo que fique selado em 7 selos, como Deus colocou, para que o diabo não soubesse daquilo. Né? Tudo. Temos que dar conta diante de Deus por cada coisa que fizermos, por cada atitude que tomarmos. Sejam boas ou ruins, tudo teremos que prestar contas. E aqui diz que a palavra de Deus, ela discerne isto. Ela é um discernidor. Agora, quando nós temos uma reunião de ceia, sempre lemos as palavras de Paulo, onde ele fala sobre discernimento. Discernindo o corpo do Senhor. Temos que saber discernir o corpo do Senhor. E se há um dom espiritual que nós temos que buscar nesta hora, é o dom do discernimento para entendermos as coisas. Saber o que é certo, o que é errado, saber quem está servindo a Deus ou quem está servindo a si próprio. Quem está atrás de adorar o Senhor verdadeiramente, ou quem está atrás de adoração, de fama, de se sobressair. Qual o motivo de tal pessoa, qual o objetivo dela, todas essas coisas. Então vem esta pergunta que nós temos que fazer a nós ver. Tenho eu aprendido a discernir o corpo do Senhor? Um amado irmão, ele não está aqui hoje. Não está aqui hoje. Eu até olhei para ver se ele estava para falar mais detalhadamente. Então eu vou falar de forma bem acobertada. Um irmão veio a mim e pediu perdão pelo que me fez. Isso 2 vezes aconteceu este mês. Eu louvo a Deus por isso. Eu disse para 2 irmãos, e eu disse para os 2: só o diabo que não gosta de acerto. Verdade. O que fez contra mim não importa. O que importa é que a pessoa se arrependeu disso. Então que Deus me dê graça para quando eu fazer alguma coisa ruim contra alguém, ou falar mal de alguém, que Deus me dê graça, que eu reconheça aquilo, que acerte aquilo. Mas nós temos que saber como acertar, né? E eu já disse aqui para vocês antes, não adianta nada eu fazer algo contra o irmão Márcio, está ali sentadinho, eu falar mal dele, levantar um mau testemunho sobre ele, ou falar uma meia verdade sobre ele, com o intuito de sujar a imagem dele, defamar este irmão, e falar dele para o irmão Ronaldo. Né? Não tem nada a ver com a coisa, o irmão Nilton não tem nada a ver. E eu falo daquele irmão para esse outro irmão. Tempo depois, aquilo fica lá na mente, aí eu vou para o irmão Márcio e aí, irmão, me perdoa, eu falei mal do irmão. Eu não deveria ter feito isso, o irmão me perdoa. Tudo bem, ele me perdoa, mas se para quem eu falei dele, eu tenho, é meu dever, e as pessoas a quem eu falei daquele irmão, me consertar com eles. E dizer para eles, eu estava errado, eu não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado mal do meu irmão, não deveria ter comentado nada sobre a vida dele, ou ter feito isso, matado a influência dele. Já me acertei com ele, e por isso estou dizendo para vocês. Porque senão fica um acerto por tabela, um meio acerto, né? Um meio acerto. Vocês já aprenderam isso aqui, não já? Vocês não aprenderam isso também? Ok. Bom, 2 irmãos vieram pedir perdão por alguma coisa, comentaram. Eu não perguntei o comentário. Apenas disse, já estão perdoados. Né? Antes de você pedir perdão, se depender de mim, está no céu. Mas se você não fizer corretamente, aquele perdão não vai servir para você. Você apenas quis aliviar a consciência ou ficar de boa comigo, tem que ver se é isso. Temos que dar conta a Deus de tudo que nós fizermos. E um dos dons que temos que buscar neste tempo é o dom de discernimento. Porque você sabe que os 2 espíritos estariam tão próximos do outro, tão parecidos, que se possível for, enganaria até mesmo o próprio eleito. Então nós temos que ter cuidado, porque o erro, a coisa ruim, não vai vir de fora, vai vir de dentro, que é gêmeos. É do mesmo ventre que sairá. Você tem que ver motivos e objetivos para saber quem está servindo a Deus ou não. Então pergunte a si mesma, estou discernindo ou apenas sendo um crítico? Você recebeu o dom do discernimento ou uma unção demoníaca para críticas, apenas isso? E crítica destrutiva ainda. Porque tem pessoas que sabem criticar, e as críticas que elas fazem é para ajudar, para melhorar. Então elas sabem como criticar e a quem criticar, e a hora certa de criticar, né? Porque se eu vejo que o irmão Vicente está se comportando de forma errada, eu não tenho porquê, eu não vou ajudá-lo criticando para o irmão Nilton sobre
a forma errada do irmão. Eu tenho que chegar a ele e dizer, olha, ser honesto, ser sincero, ter caráter cristão, chegar para o meu irmão, para a minha irmã, e dizer essa sua forma de agir, aquilo que o irmão disse, aquele comportamento, isso não está bem. Então, claro, isso tem que servir de ajuda. Mas o que as pessoas fazem? Elas rodam o mundo inteiro levantando suspeitas, elas rodam o mundo inteiro falando para todo mundo. E isto não vai ajudar a obra de Deus de maneira nenhuma. Estão sendo usados pelo diabo e não sabem, pensam que estão sendo zelosas pela obra de Deus, quando na verdade estão ungidas com um espírito de destruição. Esta é a verdade. Pergunte a si próprio, estou discernindo ou apenas sendo um crítico? Deixe-me ler de novo para vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui nos diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus é apta para discernir as intenções dos nossos corações. E eu gostaria de focar o nosso pensamento sobre isto aqui. Como se lê a partir do sermão, veja o que diz o profeta no sermão, Cristo é revelado em sua própria palavra, do parágrafo 66 do sermão, Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora observe, e não há nenhum erro nas Escrituras. Jesus, a palavra de Deus, discerne o pensamento que está no coração. A palavra de Deus é mais forte, afiada. Então, o irmão Brando cita o versículo 12 de Hebreus 4. A palavra de Deus é mais penetrante e mais poderosa do que uma espada de dois gumes. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções da mente. Ele não falou coração, ele falou mente. Porque quando a Bíblia fala do coração, está tratando do teu entendimento. Vê? Ela penetra até a mente e traz para fora e discerne. O que é discernir? Fazer, conhecer ou revelar. Agora, você recebeu a palavra de Deus em sua alma, a ponto de você entender o significado das coisas e poder discernir corretamente, revelar as coisas, ou você é apenas um crítico das coisas? Veja o que o irmão Bruno fala. E é isto que a palavra de Deus faz. Hoje nós dizemos, a Igreja Católica é a palavra de Deus, e os batistas, e os metodistas, os pentecostais, e os dos tabernáculos. Isto é errado. A palavra é a revelação. Deus é revelado pela palavra. Amém. O William Brando está comentando Hebreus 4. Descobrimos, amados, ao olhar para a palavra de Deus, que nos é dito que ela é apta para discernir. E esta palavra discernir vem de uma palavra grega, que poderíamos ler kritikos. Tudo com K, viu? Nada de quê? Kritikos. Que soa com o nosso equivalente à palavra crítico. Eu mesmo, a pronúncia é a mesma. Então, a palavra crítico significa referente a julgar. Isto é o sentido literal da palavra discernir, que você tem em Hebreus 4, versículo 12. Viu? Referente a julgar, apto para julgar e qualificado para julgar. Então, se esta designação da palavra discernir, do grego crítico, está nos mostrando que é algo apto para julgar, qualificado para julgar. E isto diz para nós que somente a palavra de Deus pode fazer isto. Porque Jesus disse para mim e para você: a ninguém julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que você medir, vos medirão também a vós.
Então diga-me, quem te deu a qualificação para julgar? Quem te deu a qualificação para você dizer isto pode ou isto não pode? Quem te qualificou para dizer que fulano pode fazer isso e fulano não pode, porque eu tenho aqui a Bíblia, eu tenho aqui a mensagem para fazer isto, isto e isto? Porque isto é válido em uma parte e não é válido para a outra, quando é ensinado para todos que cada caso de casamento e divórcio tem que ser analisado separadamente. E porque eles pegam tudo isso e colocam num bolo só e usa a lei sem ter conhecimento de causa. Então vem a pergunta, eles têm discernimento ou um espírito de crítica? Apenas isso. Porque não estão qualificados para julgar. E a forma que não estão qualificados para julgar é que eles estão prontos, como os fariseus e saduceus, para apedrejar, matar, destruir. E a forma que matam é matando a influência das pessoas. Agora, Jesus era a palavra de Deus, não é? Amém. Glória a Deus. E na leitura que fizemos, William Branham disse: Jesus, a palavra de Deus, é quem julga. Por quê? A palavra é quem discerne, ela sabe o que está lá no coração. Ela conhece o que está dentro da pessoa. E por isso, mesmo aqueles homens tendo a lei que lhes dava a cobertura de apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus disse: eu não te condeno. Porque Jesus sabia o que estava naquele coração. Jesus sabia que ela era uma semente de Deus. E por que essas pessoas, essas cabeças de minhoca, ouvem a palavra de Deus ano e após anos, e depois agem como saduceus e fariseus, e se chamam de cristãos? Deveriam lavar a boca, com sabão, água sanitária, seja o que for. Eu tenho pregado isso aqui constantemente sobre isso. Aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Apto para julgar, qualificado para julgar. Você tem essas qualificações? Já recebeu isso? A ponto de dizer quem pode ser, quem não pode, quem é noivo ou quem não é noiva? Quem é cristão ou quem não é? Quem tem um ministério ou quem não tem? Você pode fazer isso? Baseado em quê? Eu tenho aqui a mensagem, eu tenho a citação, eu tenho a escritura. E como você está aplicando isso? Como você aplica isso? O que te motiva a isso? É zelo pela verdade? Ou raiva, ódio? Esta palavra, como aplicada nesta escritura de Hebreus 4, a palavra é apta para julgar, para discernir, nos diz que a palavra de Deus é viva, em discriminar e julgar os pensamentos e sentimentos. Agora, somente porque uma pessoa pode ser crítica em sua natureza, isto não significa que isso não quer dizer a mesma coisa que nós estamos vendo aqui sobre a palavra de Deus. Só por uma pessoa ser crítica. Critica tudo, tem tudo e encontra motivo para criticar. Não se trata disso que estamos vendo aqui na palavra. Por quê? Essa palavra crítico, do grego, ou crítica para o nosso idioma, não significa apenas um julgamento. Porque qualquer um pode olhar para o irmão, a irmã e fazer um julgamento. Qualquer um pode te ver entrando na lotérica e dizer: olha, está fazendo uma fezinha. Te julgou. Mas estava qualificado para julgar? Qualquer um pode te ver entrando em um bar e dizer: opa, aquele vai sair bêbado dali. Fácil julgar. Mas esta pessoa estava qualificada para julgar? Tem qualificação para isso? Essa é a diferença de um espírito crítico para o crítico que vem da palavra, que é da palavra discernir, discernimento de espírito. Você encontra muitas pessoas que são críticas, mas elas não são aptas para julgar, porque significa qualificado para julgar, e somente a palavra de Deus pode fazer isso, viu? Agora, ao longo dos anos, você conhece pessoas assim. Não importa se você é novo ou velho, mas a gente sempre está na frente de um trabalho, cuidando de pessoas, ajudando pessoas, sofrendo com pessoas. Você conhece pessoas assim.
que são críticos em suas naturezas, são críticos por natureza, sobre tudo e sobre todos. Parece que elas não têm nada de errado, não têm nenhum mau pensamento, não fazem nada de errado, porque elas apontam tudo, elas descobrem tudo, ninguém pode apontar um dedo, porque é santidade lá em cima. O nível de santidade é alto, porque é a forma que trata os outros é como se só ela estivesse no céu. Mas essa forma de crítica está longe de discernimento. Essa forma de ser crítica, como são, está longe de discernimento. O que estas pessoas mostram é que elas estão cientes do detalhe que difere de seus próprios pensamentos. Elas estão criticando com aquilo que elas não concordam, com aquilo que vai contra seus pensamentos. E daquilo que elas sentem que cada detalhe deveria ser. Como os detalhes não estão de acordo com a sua linha de pensamento, com a sua forma de ver, então elas criticam e apontam o defeito. Em outras palavras, eles têm o seu próprio absoluto. E eles o são. Seus próprios absolutos são absolutos para eles, a ponto de eles não aceitarem nada. Mas essa palavra crítico do grego, da qual traz que eu falei a referência, discernir, apta para discernir, isto fala de um discernimento que está apto para julgar, de um discernimento que é hábil em seu julgamento. E a razão para isto é porque o absoluto é o que o próprio Deus estabelece como padrão. Se Deus estabeleceu algo como padrão e a sua palavra segue o padrão estabelecido por Deus, então essa é a sua palavra, ela é o absoluto e somente ela pode dizer o que é certo e o que é errado. Portanto, não estamos olhando aqui para algo que seja uma grande coisa misteriosa. Estamos olhando para uma coisa bem prática, bem aberta para nós nas Escrituras. Por isso Jesus nos proibiu isto e disse: não julgue. Mas estamos apenas olhando para as próprias palavras de Deus. E você sabe que se você tem no seu livro aí, aquilo que você tem como a palavra de Deus, o que são isto? Isto aqui é os pensamentos de Deus que foram expressos em palavras e alguém transcreveu, colocou em letra, foi dito: escreve o livro, como foi dito para João, como foi dito para cada profeta, e assim sucessivamente. Então, esta palavra de Deus é o nosso padrão, porque são os pensamentos de Deus expressos. Então, tudo que fosse contrário a esse absoluto, nós somos ordenados a avaliar e determinar corretamente a sua origem. Então, se você tem o absoluto, que é a palavra de Deus, você agora tem que observar todas as coisas e determinar corretamente a origem destas coisas. Aí, isto é o que se chama de discernimento. Você vê se cada coisa está alinhada com a palavra de Deus ou não. E para tornar as coisas ainda mais simples, Deus nos disse que tudo que for contrário aos seus pensamentos, tudo que for contrário às suas palavras, tem sua origem a partir do próprio diabo. Tudo que for contrário à palavra de Deus tem a sua origem no diabo. Então o trabalho do diabo é ludibriar a mente das pessoas para que elas não enxerguem a palavra de Deus como a palavra de Deus. O trabalho dele, ele é mentiroso e pai da mentira, é levantar suspeitas, levantar questionamento, né? Para fazer com que você comece. Será que não tem algum problema? Será que não está errado mesmo? E aí você começa a duvidar daquilo que é a verdade. Uma vez que você duvida da verdade, uma vez que você duvida do padrão estabelecido por Deus, então você se afastou da vida de Deus. O diabo poderá fazer qualquer coisa com você e você seguirá a mentira, pensando que está seguindo a verdade, e até mata e persegue quem não pensar como você. Sempre foi desta forma, foi assim que Caim fez com Abel, foi assim que os fariseus fizeram no seu tempo,
E foi assim que fizeram com os primeiros cristãos, então nós não podemos esperar diferente neste tempo. O certo é que neste tempo do fim, aqueles que são verdadeiros e corretos diante de Deus, que estão lutando para viver a palavra, eles serão tidos como fanáticos, como ismo, como tudo quanto é coisa, como ralé entre os crentes, né? E somente Deus saberá quem são os seus, mas eles até o final serão desclassificados e desacreditados, porque o trabalho do diabo é fazer com que aqueles que são de Deus sejam diante dos outros como se fosse demônio, como se fosse diabo. O Filho de Deus foi tratado de quê? Beelzebul, não foi isso? Príncipe dos demônios. Se o Filho de Deus foi tratado como príncipe dos demônios, como serão tratados os outros irmãos do Senhor Jesus? Só por aí você já sabe, né? Você pode alinhar seu pensamento e ver aonde chegaria isso. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, desculpe, pregar gripado é bem complicado, mas o Vicente que ia pregar hoje, ele disse, olha, rapaz, tua garganta está melhor do que a minha, que difícil. Né? 1 João, procure aí na sua Bíblia, viu? Capítulo 4, versículo 1. Nós somos ordenados a testar os espíritos nesta escritura. Lamentavelmente, as pessoas não estão se preparando para esta batalha. Lamentavelmente, as pessoas não estão se apercebendo que é uma batalha espiritual. Lamentavelmente, as pessoas não estão se apercebendo disso, que neste tempo do fim, os dois espíritos seriam muito parecidos. Lamentavelmente, as pessoas não estão acreditando que não estamos mais em luta contra o sistema denominacional lá fora das denominações. As pessoas não estão percebendo que o espírito da denominação, o espírito do Egito, veio para o acampamento de Israel, veio para aqueles que vieram para a mensagem. E as pessoas não estão acreditando naquilo que o profeta diz, que estamos falando constantemente para as pessoas. Prepare-se, você tem que se preparar para provar os espíritos. E esses espíritos, ele não vai te seduzir mais com cachaça, com cigarro, com adultério, com seja o que for. Você pode muito bem olhar e virar a cara para o outro lado. Mas eu quero ver você se lembrar do Espírito que se senta junto de você, te chama de irmão, coloca a mão no teu ombro, te abraça e beija, como diz, né? Dá tapinha nas tuas costas e ainda te elogia e tal, e ô varão de Deus, ô mulher de Deus, ô irmã abençoada, e começa assim. E daqui a pouco aplique em você uma dose mortal, como a serpente fez com ela. E depois você já não sabe quem você é. Aquilo que era proibido fica simples, fica fácil para você. Aquilo que era venenoso, você já não tem medo de comer. Deus disse para ela, se você comer, você morre. O que é isso? Veneno. Veneno mortal. Mais uma vez que ela recebeu, né? A adrenalina dela foi às alturas. Então aquilo que Deus disse que era venenoso, a Bíblia diz assim, vendo a mulher que aquele fruto era agradável à vista e bom para se comer. Quem disse que é bom para comer? Deus disse que era morte. Aí você vê isso acontecendo em nosso tempo, aquilo que as pessoas ouviram tanto, cuidado, porque você vai ser apanhado nisso, naquilo, ou misericórdia. Lá na frente, as pessoas caindo, tropeçando, dando de cara no chão. E não percebem que estão sendo usados para lutar contra Deus. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que é um falso profeta? Um falso pregador. Um profeta é um pregador. Muitos têm saído pelo mundo. Poderíamos entrar em minúcias, em detalhes aqui. Mas se eu for entrar em detalhes, aí sim, eu sairia da linha de ensino e entraria sobre problemas locais, né? Acontecimentos recentes, coisas recentes, aí seria pregar direto, né? Seria pregar carapuça, se eu fosse entrar em minúcias do que eu vejo aqui nesse versículo. Por isso eu quero apenas seguir. Eu estou seguindo as anotações do reverendo Breco Surek, não são minhas, inclusive. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta palavra provar, que é usada aqui, o que você acha que significa? Como se prova espírito? Como se prova espírito?
Como se prova? Esta palavra provar é usada aqui, e o significado dela é revelar ou discernir, examinar e analisar para ver se uma coisa é verdadeira ou não. Simples assim. Agora, parece que para as pessoas entenderem certas coisas, nós temos que mostrar exemplos. Exemplos palpáveis, visíveis, que elas tenham vivenciado ou tenham participado, para que elas possam se ver enquadradas naquilo, para que se desperte ou não. Mas geralmente, quando fazemos isso e achamos que as pessoas estão conscientes de sua filiação, elas suportariam a correção. Mas o que acontece? Quando são corrigidas, elas então dão as costas, elas se rebelam, elas arranjam os dentes e não aceitam a correção. Se esquece que são filhos. Se esquece que são tratadas assim, porque são tidas como participantes da família, como dentro da família. Elas se esquecem disso. Como eu falei aqui no culto passado, no caso quando teve o problema da água, dos copos d'água, e o determinado irmão veio e falou com o povo que deveria fazer aquilo, que aquilo era errado, e começou o problema na igreja, vieram reclamar para mim, eu cheguei no culto e disse, não faça, ninguém tem o direito de fazer isso, tem alguma coisa errada aqui. Se alguém está saindo fora da ordem, nenhum de vocês tem o direito de fazer isso, de brigar com o povo. Você anote, traga isso para mim, porque eu falarei de púlpito. E uma vez que eu falar isso para as pessoas, nenhum vai ficar contra o outro, porque foi eu que falei. Mas se é um irmão que fica apontando o dedo e fica falando, então as pessoas vão começar a ter raiva, a brigar com aquele irmão. Esses problemas tragam para mim, que eu, quando falar para o povo, nenhum vai ficar contra quem quer que seja. E eu tenho a minha maneira peculiar de falar. Talvez só serve se eu falar coisas sérias dando risada. Na maioria das vezes é assim. Se eu fizer uma careta a mais, eu disse que eu estou zangado. Estou zangado. E não é por isso que eu vou deixar de fazer careta para vocês, não, viu? Estou vendo menino aqui com medo de careta, com medo de boi da cara preta, ou cara branca. Sabia que isso é discriminação? Por que fazer medo das crianças com boi da cara preta? Por que não o boi da cara branca? Até nisso já tem discriminação racial. Que coisa. A palavra provar que é usada aqui é uma palavra que significa revelar, discernir, analisar, examinar, para ver se uma coisa é verdadeira ou não. Então João está dizendo, analise os espíritos. O que é um espírito, gente? Como ele se comporta? Como ele se manifesta? Espíritos é costume que as pessoas pegam. Quando se diz fulano pegou o costume de ciclano, significa que ela pegou o espírito do outro, o espírito da outra pessoa. E você tem que analisar estes espíritos, a forma como eles se manifestam, como eles interagem, como eles agem através da pessoa que está possuída por tal espírito. Mas ninguém quer estar com o espírito errado. Ninguém quer admitir que pode estar possuído de um espírito errado. E o profeta disse, estamos pegando o espírito um do outro, ao invés do Espírito Santo. Com facilidade o irmão levanta uma questão, daqui a pouco está todo dando ouvido para aquela questão, e não percebe que foi que pegou aquele mesmo espírito. Mas nenhum pega aquele espírito de vamos orar mais, vamos mais para a igreja. Se Deus está em seu coração, você não suporta que as portas abram. Amém. Para que você venha e tenha companheirismo com o Senhor. Ninguém quer pegar esse espírito. Mas querem pegar o espírito da era, da época, da correria, de vir uma vez por mês na igreja, por causa do trabalho, por causa disso, por causa daquilo, porque mora longe ou perto. Antigamente não tinha isso. Não tínhamos essa reclamação. Não inventávamos desculpas. Se o profeta disse, Deus está em seu coração, você fará tudo para estar ali cultuando por sua vida. Porque em cada culto nós estamos prosseguindo no ensino da palavra. Quando damos um conselho é para todos, quando damos uma determinação é para todos. Aí você não participa. Você não sabe o que está acontecendo. Daqui a um ano lá para frente,
vêm os resultados de alguma decisão que foi tomada, e você, mas não me avisaram, mas não me disseram, eu não sabia que o pastor tinha viajado, não me ligou, não me telefonou, e assim é. Por que não vem para os cultos? Ah, mas é muito longe. Então vamos ver se tem mais perto. Vamos ver se tem mais perto. Então, se você analisa esses costumes das pessoas, se você examina o espírito, após o exame, se passar no teste, então recebemos como verdadeiro. Devemos então aprová-lo e considerar como digno. Se passar no teste. Mas não no meu teste, viu? Não porque concordou com o meu pensamento. Vamos ver se passa no teste da palavra. Algumas pessoas podem bater, como diz, a mão no peito, não é? Levantar os olhos para o céu e dizer que está tudo bem, está tudo correto. E poderia dizer, olha, está errado nisso, nisso e nisso, naquilo. Não é porque eu estou dizendo que está errado. Vamos ir aqui na palavra de Deus para você saber que está. Mas como você está enganando a si mesmo, enganando aos outros também, então segue adiante. Continua. Porque eu não acredito que um pastor que vá pregar no campo de outro, prega no púlpito daquele pastor, eu não posso acreditar que o espírito está correto nisso aí. Sem avisar, sem convidar, sem dizer eu estou aqui. Eu não acredito que isso está correto. Verdade. É a mesma coisa de uma mulher arrumar um amante e trazer o amante para a sua cama, cometer adultério e dizer que está tudo bem. E são tão zelosos na questão de adultério e não sabem que estão cometendo adultério espiritual, porque não houve acerto, não houve conversa. Dá para entender agora essa questão de analisar os espíritos para ver se estão corretos ou não? Amém. Vejamos. Nós descobrimos que esse processo não é apenas para fazer uma determinação quanto à autenticidade ou à genuinidade do espírito, daquele espírito. Mas nós chegamos a esta decisão com um propósito em mente. E esse propósito é para fazer o quê? Separar o que é de Deus das coisas que não são de Deus. Este é o tipo de capacidade que você tem que buscar no seu próprio convívio, na sua própria individualidade como crente. Busque da parte de Deus esta capacidade de discernimento. Ou você pensa que está fazendo bem quando não está fazendo. Ou você pensa que está ajudando quando não está ajudando. Ou você pensa que é uma boa intenção de salvar a igreja, de salvar o tabernáculo, de salvar isso, salvar aquilo, e não vê que está colocando tudo a perder. E não vê que está sendo um instrumento do inimigo para derrubar o que Deus está fazendo. E é claro, nenhum diabo, nem um demônio vai derrubar o que Deus está fazendo. Vai derrubar o trabalho de Deus. Se para quando Deus quer que pare. Verdade. Quando Deus diz para, então se para. Mas enquanto é o diabo tentando fazer isso por pessoas, através de mulher, através de homem, através de pregador, não para não. Amém. Verdade. Não para. O processo de receber essa capacidade de julgar, o hábito para discernir se é de Deus ou não, não é apenas para fazer uma determinação. Ah, eu vejo pela Escritura que aquilo está errado, porque aquilo não é algo genuíno. Não é só para isso. Nós chegamos a esta decisão com um propósito em mente. E esse propósito é separar o que não é de Deus das coisas que são de Deus. E claro, as coisas que não são de Deus, elas se apresentam de uma forma tão mascarada que você pensa que é de Deus. Então não somente aceitamos o que é de Deus. Não. Quando você recebe da parte de Deus a capacidade de discernir, você não somente aceita o que é de Deus, mas você tem que ir além da mera aceitação. Você tem que ir além disso. Também consideramos digno, o que significa julgar tão valioso para nós,
para o nosso uso. Uma vez que você tenha de Deus a capacidade de discernir isto aqui é bom, isto aqui é de Deus, então você tem que saber, isto é algo digno que eu possa usar, fazer uso, é meu. Não é só dizer verdadeiramente ele era o Filho de Deus, não é só isso. Não é só fazer como Pilatos disse, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Não é só isso. Ele ainda lavou as mãos e não tem nada a ver com isso. Mas não é só isso que você tem que fazer. Agora, o que são esses espíritos que estamos a discernir e julgar? O que são esses espíritos? Porque você tem que saber o que é espírito. Você encontra então a palavra pneuma. E essa é a palavra que é usada do homem triplo. O homem tríplice. Falamos do seu corpo, alma e espírito. E quando nós falamos do seu espírito, estamos falando de sua pneuma. Pneuma, psique, tem uns nomes esquisitos aí, que são todos nomes gregos, não é? Então, quando falamos do espírito do homem, estamos falando de sua pneuma. Ora, o espírito é a influência pela qual somos governados em nossa alma. O Mambano explicou de uma forma bem simples. O corpo é a tua matéria. O espírito é a personalidade desse corpo, né? A alma é a natureza do teu espírito. O Mambano explicou bem simples assim. É claro que nessa simplicidade muitas pessoas se enrolam e inicialmente não bate coisa com coisa. Então, quando vamos pegar essa simplicidade das palavras de Mambana e trazer isso mais claro, até facilita para alguns, mas para outros não. E quando não fica fácil para outros compreender, eu só posso entender que é a mesma coisa que aconteceu com os ouvintes de Jesus. Que ele falava sobre lavoura, sobre milho, sobre trigo, sobre semente, coisas corriqueiras com as quais eles trabalhavam todos os dias. E Jesus disse, eu falo justamente assim para eles não entenderem o que eu quero dizer. Simples assim. Então não poderia ser diferente desse tempo. Viu? Facilitamos o aprendizado para alguns, mas a coisa fica bem complicada para outros. O Espírito é a influência pela qual somos governados em nossa alma. O irmão Brando nos ensinou que em nosso espírito temos 5 sentidos interiores. Entenda que é nesses sentidos, é através desses sentidos que você é enganado, seduzido ou despertado para a verdade. E ele enumera isto, como encontramos em qualquer livro que explica sobre essas coisas também, né? Porém, lembrando como profeta, ele classificou isso, levou para as Escrituras. Ele nos ensinou em que em nosso espírito temos 5 sentidos. Em primeiro lugar, nossa memória. A capacidade de reter ou reviver na mente os últimos pensamentos ou pensamentos antigos, imagens e ideias. Poderíamos pegar cada um destes sentidos, nossa pneuma, do nosso espírito, para ver o porquê não estamos sabendo discernir as coisas, ou não. Porque parece que as pessoas não têm memória, não estão memorizando. Ou a memória lotou, está cheia. Tem que ter mais um tempo de memória aí, gente, para ver se suporta mais alguma coisa. Tudo que foi ensinado estão esquecendo. As coisas simples, as regras simples do cristianismo básico, que trata de comportamento, de nossa vida, de como devemos viver, como devemos nos comportar, como devemos atuar. Estamos fazendo tudo errado, esquecendo do nosso aprendizado. E o Espírito Santo que viria para ativar esta parte da nossa pneuma, nossa memória. Jesus não diz, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Amém. Tudo que é ensinado nos cultos, as pessoas esquecem na hora de agir. Elas agem diferente, elas atuam diferente. Como pode uma pessoa dessa estar apta para discernir? Com memória, com amnésia, né? Memória. Capacidade de reter ou reviver na mente os pensamentos, imagens e ideias. Segundo lugar,
imaginação. O poder de formar uma imagem mental do que não está realmente presente. Se eu falar aqui elefante, então você começa a imaginar, porque você já viu. Mesmo que seja em fotos, em filmagens, seja o que for. E você então, rapidamente, vem na tua imaginação de uma forma, o formato e até o barulho que ele faz com as orelhas, ele bate com as patas no chão. Elefante é pata, é? Ou é casco? Casco é cavalo, né? Elefante é pata, né? O som que ele faz com a tromba, então sua imaginação é para isso. Fala-se do céu, e você então imagina o céu, porque você tem um vislumbre do céu, pelo que você leu nas Escrituras. Veja, poder de formar uma imagem mental do que não está realmente presente. Em terceiro lugar, você tem o raciocínio. A razão, que é a capacidade de tirar conclusões ou inferências a partir de fatos assumidos. Uma capacidade de tirar conclusões. Agora, se estes sentidos, se você não tiver o batismo do Espírito Santo, significa que estes sentidos estarão recebendo influências do outro reino. E se você, em seu raciocínio, se você não tem o seu raciocínio batizado com o Espírito Santo, então é claro que você tirará conclusões precipitadas e acha que eu sou esperto e já concluí isto aqui em minha mente. Isto é assim, isto é assado, fulano está certo, fulano está errado e assim sucessivamente. O que é certo e o que é errado para você, se você não tem o Espírito Santo dentro da sua alma, batizando a sua alma? O que é certo e o que é errado para você, se você não for batizado com o Espírito Santo? E o que é uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Como ela age? Como ela resolve as coisas? Em quarto lugar, estou só apenas fazendo perguntas, percebe? Em quarto lugar, você tem a sua consciência. Mas muita gente já perdeu, tem um buraco no lugar da consciência. O sentido moral, conhecimento de dentro, pensamento e sentimento, consciência. Tem que ser despertada a tua consciência, tem que ser beliscada a consciência para ver se você age como um ser que tem raciocínio, né? Raciocínio do alto. Em quinto lugar, você tem o afeto, que é o estado emocional ou disposição, o aspecto predominante de nossa natureza. E descobrimos que esses 5 sentidos internos compõem o nosso espírito e controla e influencia o nosso ser. Se qualquer um desses sentidos forem corrompidos pelo diabo, então é claro que você então agirá totalmente diferente do que um cristão deveria agir. E é essa influência que nos é dito para provar. Para colocar a prova. Mas tem pessoas que se sentem aptas para provar o espírito dos outros. Ela não consegue provar o próprio espírito que a está impulsionando a agir, a falar, a ensinar, a dizer, ou seja o que for. Esta influência você tem que provar para colocar a prova e examinar e analisar com o objetivo de descobrir de qual fonte isto provém. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou julgando meu irmão? Por que eu não estou batendo com ele, vamos dizer assim? Por que eu me sinto mal só quando lembro do seu nome? Por que eu me sinto mal quando eu penso em tal pessoa? Que coisa! Você sabe, as pessoas gostam de tomar as coisas ao pé da letra quando não diz respeito a si própria. Quando não diz respeito a si própria. Me diga, uma pessoa quando é tirada da comunhão, você ainda deve orar por esta pessoa? Você deve orar por essa pessoa ou não deve orar? Sim. Deve. Pois bem, eu já vi um colega ministro dizer, nem oro por tal pessoa. E pegaram isso no pé da letra e acharam que era pecado orar por tal pessoa. Mas eu não vejo dessa forma. Não vejo. Eu tenho que dizer, Senhor, tenha misericórdia dela. Me diga, se Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Então, uma pessoa que caiu numa situação complicada,
Nós não devemos orar por essa pessoa. Ela nem se tornou inimiga nossa. E eu devo orar pelos meus inimigos, inclusive. Que coisa. Você tem que entender, uma coisa é quando alguém vive uma vida de pecado, uma vida de licenciosidade e continua na igreja e está ali fazendo de tudo, participando do culto, participando da comunhão, como um hipócrita infiltrado, vivendo uma vida dissoluta, duas caras, como um hipócrita. Isto é um caso. Outro caso é quando alguém cai numa situação complicada, quando desvia e não tem nem coragem de colocar a porta na igreja, porque tem respeito pela igreja. Você não tem uma diferente, você deve tratar. Você não pode tratar iguais. Não, senhor. As pessoas não sabem disso, porque parece que nunca me ouviram pregar. É esta influência que nós temos de provar, analisar, com o objetivo de descobrir de qual fonte ela se origina. Basicamente para ver se é de Deus ou do diabo. E quando você vê, se você recebeu de Deus a capacidade a ponto de entender que aquilo é de Deus, você tem então que lidar com isto adequadamente. Se nesse discernimento você conseguir entender que tal coisa é do diabo, então você deve lidar com aquilo adequadamente. Muita gente não está sabendo lidar com o diabo. Jesus sabia lidar com o diabo, não sabia? Amém. Sabia? Enfrentou ele cara a cara, não foi? No monte da tentação. Enfrentou o cara face a face. Mas por que em determinado momento ele disse para o discípulo: o inimigo está se aproximando, vamos daqui, não tenho nada com ele, não tenho nada a ver com ele. Por que Jesus não ficou naquela hora? Por que Jesus saiu? Chamou os discípulos e vamos daqui porque o camarada está se aproximando. Ele poderia ter feito peito, ter feito frente, né? Aqui estou eu, não passo por aqui não, camarada, vai para outro lugar. Não, Jesus saiu dali. São inimigos que se confrontam, que se defrontam, e eles sabem a hora da batalha. Eles se respeitam entre si como lutadores. É por isso que Deus vence. Sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele não faz uma jogada fora de jeito nenhum. Amém. Quando ele toma uma decisão, aquela é a melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, se é do diabo, então nós devemos fugir dessa influência. Se é de Deus, nós temos que correr para debaixo da influência de Deus. Amém. Se é de Deus, então devemos recebê-la, aceitá-la, utilizá-la como faríamos, com algo que é de valor para nós. Observe que esta passagem da Escritura começa dizendo não. O que é isso, não? Ordenando-nos a não aceitar tudo que é dito. Que Escritura estou me referindo? Do que nós lemos agora há pouquinho no livro, na carta de João. Não acrediteis em tudo que te é dito. Não acredite em tudo que levam a você. Mas provai os espíritos para ver se são de Deus. Analise para ver se aquilo é correto ou não. Viu? A Bíblia nos ordena a não acreditar em tudo que é dito, mas nos diz primeiro a examinar de onde esta influência está vindo. Depois nós ou recebemos isto de Deus ou rejeitamos como do diabo. Mas entenda que você só saberá a diferença se é de Deus ou do diabo, se Deus deu a você a revelação de sua palavra e te fez apto para discernir. Amém. Porque se não for uma aptidão dada por Deus, você se tornará apenas um crítico, e tão crítico que começará a criticar de Deus. Se a pessoa não tem a sua fonte em Deus, então não devemos acreditar em qualquer coisa que eles possam nos dizer. Você poderia dizer assim, sim, mas eu pensei que nós deveríamos crer em todas as coisas. Eu pensei que deveríamos esperar por todas as coisas, como as Escrituras nos dizem em Coríntios, porque depois nós teremos o amor. Suportar, perdoar, aceitar e tudo aquilo. Eu sou uma pessoa amorosa, então não posso ser, não, eu tenho que escutar tudo que ensina, tudo que fala, tudo que me diz. Bem, vamos ver o que a Escritura diz. Afinal de contas, não tome minha palavra para isto.
Você deve ter sua Bíblia. Então tome o que a palavra de Deus diz para isso. E então aceitemos e coloquemos em prática. Vamos ver o que está na Escritura. 1 João 4, versículo 4. Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Significa que estes que conhecem a Deus recebem essa aptidão, estão aptos para discernir. E por isso ouve. Jesus disse que somente as ovelhas ouviriam a sua voz e seguiriam. Minhas ovelhas ouvirão a voz. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Mas aqui não sou eu que está falando, é o apóstolo que está falando. É o apóstolo João que está falando. Então ele está se colocando na mesma posição de Paulo, que Paulo disse mesmo que um anjo do céu venha com algo diferente, não aceite. Então aqui você tem um padrão. Você tem um padrão. Você tem um ensino limite. Você tem um ensino doutrinário que é padronizado pelo próprio Deus, entregue pelo seu Filho Jesus Cristo, comissionado os apóstolos para levar adiante, e qualquer um que não ouvir estes, então você deve rejeitar. Observe que o mundo irá ouvi-los, mas não aqueles que são de Deus. O mundo vai ouvir, não aqueles que são de Deus. E o mundo não irá ouvir a semente de Deus também. Não. Aquilo que a semente de Deus brota, aquilo que a semente de Deus fala ou leva adiante, que é a vida de Deus. Aqueles que são do mundo não ouvirão. Farão tudo para destruir. Mas eu quero que você preste muita atenção no versículo 6. Porque o apóstolo João está nos dizendo que aqueles que são de Deus vão ouvir aqueles que são de Deus. Então você percebe que a natureza bate, a natureza de um está em conexão com a outra. Aqueles que são de Deus ouvirão aqueles que são de Deus. Amém. E ao discernir quem é de Deus e quem não é de Deus, você saberá também a diferença entre a verdade e o erro. Amém. Veja, amados, 1 João 4, versículo 1 ao 12. Amados, não creiais a todo espírito, foi isso que nós lemos, mas provai se os espíritos são de Deus. Veja as atitudes, motivos e objetivos estão alinhados. Vê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora, isto significa que todos que usam a palavra de que Jesus Cristo veio em carne são nascidos de Deus? É uma pergunta. Veja o que disse João. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Será que essas palavras estão nos dizendo que todos aqueles que dizem que Jesus veio em carne, todos eles são de Deus? Se fosse assim, então isso seria falar que cada pessoa denominacional que afirma ser cristão são de Deus. Porque todos dizem que Jesus veio em carne. Porém, isto mostra que não é assim. Não é dessa forma. Por isso que muitos ficam enrolados com as letras, com as palavras, com a letra da Escritura. A letra mata. E eles pensam que estão bem afinados por conhecer a letra da Escritura. Eles não conseguem ter a revelação disso. Portanto, tudo que nós estamos falando aqui, o que falamos até agora, muitos ouvirão isto, ouvirão a gravação e tirarão suas conclusões, cada um de acordo com o que está em seu coração. Porém, estas coisas são dirigidas apenas à semente eleita. Somente a semente eleita pode entender o que realmente Deus está dizendo para nós. Eu vou encerrar por aqui, porque o que vem para frente já entra em outros detalhes e não seria bom para este culto. Então eu creio que até aqui está bom. Já dizendo para vocês que assim que concluirmos esses comentários, a parte 35, entraremos na parte 36, 37, 38. Então o que acontecer aqui lá nas nossas vidas, se essas pregações baterem de frente com isso, não pense que é carapuça, eu posso entregar primeiro o texto para você ler antes de eu pregar sobre ele. Você sabe que é assim que fazemos, como estamos entregando esses textos aqui sem nem li ainda, mas eu estou entregando para vocês. Vamos ficar de pé?
Vicente, você quer orar? Você faça essa oração final? Deus abençoe vocês, estejam aqui a partir das 18 horas, aqueles que puderem, aliás, 17h30 de domingo, né, no próximo domingo, onde teremos a continuidade, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Deus te guarde. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tua palavra, que foi expressada nesta noite aos nossos ouvidos, que não fica simplesmente em nossos ouvidos, que possa subir ao nosso entendimento, ó Pai. Que possamos gravar o que temos ouvido, que não venhamos esquecer das palavras que temos ouvido, que assim o Espírito Santo está aqui é para isso, é para nos fazer lembrar do que nós temos ouvido, temos visto. E Pai, muito obrigado por isso. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, tanto esses que estão aqui, os que estão longe. Eu lembro de meu filho distante acompanhando conosco. Que a bênção deste culto possa atingir a cada um de teus filhos. Assim nós colocamos diante do Senhor todos os teus filhos na face da terra. Que o teu Espírito Santo possa conduzir cada um deles aonde eles deveriam estar ou devem estar numa hora como esta. Não é meu esforço, não é o esforço de ninguém. É o Senhor quem faz a obra. E assim nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Leva-nos de volta aos nossos lares, protegido e guardado debaixo de Tuas mãos santas. Muito obrigado, Pai. Abençoa o culto futuro, se haver um amanhã. E assim nós colocamos diante do Senhor. Muito obrigado por isso. No nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Está terminado. Abençoa o outro. E até a próxima, até domingo, se Deus quiser. Oh,